Primeiramente, boa tarde. Eu sou a Maria Júlia. Eu queria saber o nome de vocês antes de começar a entrevista. Eu sou Cláudia. E Eu, José Carlos. A gente sabe que o pai de vocês foi muito importante para a escola. Ele ajudou até na criação. Então a gente vai fazer algumas perguntas para uma entrevista em relação aos 50 anos do colégio que ele completou agora. A primeira pergunta, a gente gostaria de saber um pouco quem foi o seu Carlos, né, o pai de vocês? Como que ele era as funções empenhadas no colégio, a formação dele, qual matéria ele lecionava, como ele era, assim. Bom, vai ser difícil. O meu pai era professor nato, né, influenciou a todos nós. Na nossa casa, a minha mãe também foi professora, eu e minha irmã somos professores, né. Era uma coisa que ele era muito apaixonado, começou desde novinho. Ele foi dar aula num lugar remoto no estado de São Paulo, chamava qualquer coisa assim, no fim do estado de São Paulo, onde ele começou. Ele dava aula como normalista, né? Ele é formado no normal do Instituto Conselheiro Rodrigues Alves, aqui em Guaratinguetá, e depois ele fez faculdade em Campinas, mais para filosofia, e depois, para se manter, ele dava aula na carreira do Estado para poder terminar a faculdade. Ele vem de família humilde, filho adotado, né? E então trabalhou desde cedo. Como que era o jeito dele de ser nas aulas? Assim, ele tratava os alunos com muito carinho, assim? Muito, bastante. Ele tinha paixão pelos alunos, pela escola, por tudo. O Thales pode falar. E para complementar com relação à formação, ele depois disso, já mais idoso, eu já nascido, né, ele fez também faculdade de Direito, né, com advocacia. Naquela época ele ainda não estava no colégio técnico, né, ele era do ginásio do Instituto, né, indo para o ginásio industrial. E para complementar então o rendimento e tal, ele resolveu fazer também advocacia. Advogava pouco, a paixão dele sempre foi ensino, né? Ainda respondendo a sua primeira pergunta, depois de eu me refazer assim de uma emoção momentânea, como eu falei, a paixão dele sempre foi ensino, e pelo destino, ele foi para a área técnica do ensino, porque ele passou um tempo no instituto, mas depois ele foi para o ginásio industrial, a convite do então diretor lá, o professor João Modi, né, que também é uma pessoa muito importante para o meu pai, foi muito importante, são amigos, a família ainda é amiga da nossa família, né? Infelizmente os dois já se foram. E no ginásio industrial ele começou a desenvolver esse amor pela escola técnica. Era um ginásio diferenciado, que era tido naquela época como um ginásio onde iam as pessoas pobres estudarem, porque ali você aprendia uma função, a função de eletricista, de marceneiro, de soldador, de torneiro mecânico. Então era uma maneira de já ter um dinheiro para a família. E ali ele se apaixonou tanto pelo ensino técnico, pela história de vida dessas pessoas lá, que ele começou a estabelecer uma relação de contato no Vale do Paraíba com as empresas do Vale do Paraíba, poucas naquela época ainda, né? E graças a isso ele sempre conseguia os empregos para os alunos, né? Os alunos que saíam e que necessitavam de emprego, em geral ele conseguia colocar no Vale. Então hoje já não mais, né? Mas há tempos atrás, se você visse nas empresas do Vale do Paraíba, sempre tinha pessoas que foram alunos que passaram pela mão do meu pai, que ele ajudou a empregar. E isso também contribuiu para ele mudar um pouco a filosofia, a maneira do ginásio industrial ser visto em Guaratinguetá. O ginásio industrial depois passou a ser visto, e ele conseguiu, ele e João Modi juntos, ou João Modi e ele, porque o João Modi que era o diretor, vamos pôr a ordem certa, ele conseguiu começar a mostrar que o colégio o ginásio industrial tinha qualidade, né? Então mais pessoas da sociedade começaram a fazer parte do ginásio industrial, e começou, já tinha, né, mas implementou mais também para as mulheres, para dar formação. Então as mulheres, elas faziam aulas de corte e costura e de culinária, né?
culinária com uma pessoa extremamente conhecida na cidade, que é a Dona Ivete Calil, tem livros escritos, né? As receitas dela são famosas. E com isso o ginásio industrial passou a ocupar um lugar de destaque aqui na cidade, lógico não com a dimensão do Instituto de Educação, né? Mas ele alimentou nesse amor pelo ensino o amor pelo ensino técnico e principalmente de batalhar para poder colocar os seus alunos, encaixar os seus alunos, né? Que eram oriundos de lá. Esse era o principal papel dele lá. Ele também dava aula, né? Ele dava aula lá de história, né? E nesse tempo ele já dava aula também na Escola de Aeronáutica, só que lá era português, onde ele, além de professor, era chefe de curso também, né, nessa formação básica, né? E daí isso estabeleceu essa relação dele, essa primeira paixão dele com o ensino técnico, né? Eu não sei se você quer complementar. Né? Bom, daí em 1971, eu acho, né? Não me recordo se é melhor que eu que dá. 71 veio o primeiro convite do Gilberto Filipe, né? Que é um outro amigo, né? Ele trabalhou sempre com amigos, né? João Modi era um amigo, trabalhou com o Gilberto Filipe, que esse sim era amigo já de infância, cresceram juntos, né? Ele era mais amigo até do Guilherme Filipe do que do Gilberto Filipe, né? Mas cresceram juntos e o Gilberto começou a tentar convencer meu pai a largar o ginásio industrial e vir para cá. Meu pai tinha uma coisa, ele era muito desconfiado, assim, sabe? Ele até... uma história, não sei nem se precisa contar aqui, mas você vê uma ideia como ele era desconfiado, que quando criaram a Unesp, todos os professores, inclusive o atual diretor, ele é funcionário da Unesp. E meu pai, como veio da Secretaria de Educação, e ele desconfiando ainda que a Unesp iria dar certo, né, porque era um conglomerado de escolas isoladas no estado de São Paulo, ele optou por continuar na Secretaria de Educação. O que é óbvio foi uma péssima escolha, né? Os salários ele ficou com salários de professor de ensino fundamental. Né? Depois ele pegou as gratificações todas daqui, né? Mas assim, o salário é totalmente diferente. Não, lógico, mas quando se aposentou ficou com o salário da Secretaria de Educação. Mas pegou, né? todos incorporou todos então assim, para você ter uma ideia de como ele era desconfiado. Então quando o Gilberto... Antes, na época, existia esse colégio e depois os colégios eram todos longe de Guará. E meu pai não via morando em outra cidade, em outro lugar. Então o medo dele era ele passar para a Unesp, aqui não dá certo, e ele ter que sair de Guará. Que a gente todo aqui, crescendo aqui, estudando aqui, ele tinha esse medo de ter que sair daqui. Parece que as outras escolas, acho que era Botucatu, mas eu sei que era tudo longe. Aí ele não quis fazer essa opção. Ele continuou como... Ele veio, na verdade, aqui, ele não veio nem como professor, ele não chegou nem a dar aula aqui. Ele veio já como diretor. Ele já veio como diretor. Ele veio emprestado da Secretaria de Educação para cá. Mas depois teve a oportunidade de mudar e optou por não mudar. Continuou fiel sempre nesse espírito dele. E daí, quando ele veio para cá, bom, vocês devem ter ouvido, né? Eu até gostaria depois, se pudesse... ver se acho aqui, passo para vocês as histórias das nossas músicas daquela época, né? Eu estudei, formei na terceira turma aqui, né? Então nós tínhamos os nossos hinos, né, do nosso morrão. Para a gente subir aqui, nós chegávamos atolados de barro, né, para subir aqui, para poder assistir a aula, né? E naquela época não era essa facilidade de pai e mãe trazer, que muito tem hoje. A gente vinha mesmo subindo esse morro, amassando esse barro, né? Então tudo isso era um desafio adicional, né? E com essa coisa de ele entrar num ambiente onde ele não era conhecido, num ambiente do ensino técnico no estado de São Paulo. Ele já gozava de uma boa reputação, já tinha nome, mas o Gilberto, até pela amizade também, mas via esse relacionamento dele com as indústrias da região que ele desenvolveu no ginásio industrial, né? E a característica dele, né, do perfil dele, ser aquele perfil de pessoa que é solidária, que é amiga, que ele viesse para cá. E finalmente eu acho que ele veio, eu não me lembro se foi em 72 ou 73, né? Mas lá no Gabriel tem certeza. Bom, a primeira turma ela entrou em 73, né? 73. Formou a primeira turma. Então a primeira turma entrou em 71. Então acho que ele veio em 72 mesmo, no final de 71, né? Bom,
E aqui, logo que ele veio, paixão, mas uma briga muito grande. A Unesp não valorizava os seus cursos técnicos naquela época. Então começou essa grande briga e ele conseguiu mobilizar, eu não me recordo, a Cláudia falou do Colégio Técnico de Botucatu, que veio na cabeça, mas se não me engano a Unesp tinha 3 colégios técnicos, né? E ele começou a promover a união deles para tentar se fortalecer, exatamente para ocupar um lugar no espaço, apoiado pela direção da FEG naquela época, né, para se buscar um lugar no espaço. E daí, logo em 73, então, nós tivemos a formatura da primeira turma, foi um estrondoso sucesso. Aquela turma que quis trabalhar, usando esse relacionamento que ele tinha, basicamente ele que foi atrás de todos os convites para o colégio. Eu diria para vocês, eu não sei, depois quem vai ouvir vai dizer que eu estou exagerando, né? Mas assim, naquele primeiro ano ele já conseguiu, quer dizer, ele não, a estrutura colégio, mas assim, já foi um orgulho dele desbancar a escola técnica mais tradicional do Vale do Paraíba. Desbancar não, mas de competir em igualdade, que chama Escola Técnica Professor Everardo Passos, que é a ETEP em São José dos Campos. Era a escola que empregava todo mundo do Vale do Paraíba. Os técnicos do Vale do Paraíba vinham da ETEP, né? E ele já conseguiu ocupar lugar no espaço. E com isso, os alunos muito bem formados conseguiram mostrar competência, né? Eu me lembro que tinha alguns que decidiram que nem queria mais seguir carreira de fazer engenharia, porque saíram com salários tão elevados aqui, conseguiram logo depois, salários tão elevados que ganhavam mais que engenheiros em início de carreira, né? Então, em grandes empresas aqui, né? A Rodia, eu me lembro que era uma das empresas que melhor pagava naquela época aqui no Vale, né? E começou esse trabalho. Então, devido a essa proximidade dele conversar um a um com os alunos, de saber qual é a sua intenção, você está aqui só para fazer uma boa escola, porque a escola não era boa só tecnicamente, ela tinha excelentes professores, tinha e tem, imagina, eu desconheço hoje, estou afastado de Guaratinguetá há 25 anos, mas acredito que tem. Vejo porque recebo alguns informativos que ela está nos tops 10 das escolas do estado de São Paulo, acho que do Brasil até, né? Então, mas naquela época os professores de matemática, física, português, todos de muita qualidade. Então os pais também falaram: opa filho, não interessa se você não quer fazer escola técnica, mas ali para você entrar numa faculdade não tem escola melhor. Isso, por um lado, enchia meu pai de orgulho, mas ao mesmo tempo dava tristeza, porque ele queria que o Colégio Técnico cumprisse a sua atribuição, que não cumpriu nem comigo. Eu fui fazer faculdade, a Cláudia também, né, para tristeza dele, mas ele queria formar técnicos, né? O objetivo dele era formar técnicos para o mercado de trabalho. Ele acreditava muito na carreira de técnico, né? E devido a esse fato dele conversar todo mundo e todo mundo que queria estar apadrinhando, já veio o primeiro ato de carinho dos alunos com relação a ele. Aí eu respondo a outra parte da tua pergunta, como era o relacionamento dele com relação aos alunos. Então, desde a primeira turma do colégio, ele passou a ser chamado de tio, né? E até hoje né? A gente tem um grupo, né, que o querido mantém, dos ex-alunos do colégio, então é todo o tempo, né? E eu não participo, infelizmente, não participo desses churrascos. Participei de um só de confraternização, foi há 2 anos atrás, antes de começar a pandemia, né? E vi que prevalece isso, né, até hoje, né? E eu me lembro das pessoas encontrando na rua, todo mundo é tio, né? Então isso eu acho que responde a outra parte da sua pergunta, que estava faltando responder, como é que era o relacionamento, né? E sempre muito brincalhão. E ele tem uma coisa que é muito bacana para o docente aprender e estabelecer essa relação com o aluno, que é extremamente liberal, brincava com os alunos. Você vai ver foto deles, eu posso te passar se você não tiver, no churrasco dos alunos, tocando, ele tinha mania de querer tocar chocalho, jogando futebol com os alunos. Nunca gostou muito de tomar cerveja, mas até tomava alguma coisa, e ali com os alunos, mas ele conseguia, na hora que ele estava no papel de diretor, estabelecer essa distância, o respeito, né? Mas ao mesmo tempo ser amigo dos alunos, né? Eu acho que isso, você está falando agora no que ele me inspirou, né? Além de nos fazer todos professores, né? Eu e Cláudio somos professores. Eu estou agora em abril eu faço 40 anos no magistério, né? Comecei como monitor na faculdade de Itajubá, mas em abril de 82 eu comecei como professor aqui na FEG,
né? Então agora em abril vou fazer 40 anos que eu estou na docência, e com uma paixão que vem da semente que ele plantou, né? E uma coisa que eu nunca consegui desenvolver com a qualidade dele essa característica no relacionamento, né? Não que eu seja uma pessoa que não me relacione com os alunos, mas ele tinha um dom, né, que levou a ele ser conhecido como tio Carlinhos, como ele sempre foi, né? Esse dom peguei. A senhora é professora de quê? De matemática. Eu já estou aposentada, vai fazer 10 anos. Interessante. Mas os meus alunos, todos tinham assim, um relacionamento bem meu pai mesmo, sabe? Eu trabalhei na zona rural muito tempo, então trabalhei na zona rural muito aqui tempo. Em Guará mesmo? Na Rocinha, então, caminho de Cunha. Então, esse dele de relacionamento com os alunos eu tenho, mas ele ainda brinca. Eu já sou mais trabalhou na roça o tempo inteiro, mas tudo quanto tem lugar tem aluno seu. Eu falei, mas o povo vem pra cidade. É verdade. É verdade. Então é essa mais ou menos a história do início aí, né? Eu saí daqui em 75, aí depois, em 1982, como professor da FEG, meu pai, num dado momento, falou: eu gostaria que você me ajudasse, eu estou precisando, em áreas que você conhece, que você desse umas aulas para mim no colégio. Só que o meu pai, a opinião, o que os outros pensavam dele, valia muito mais para ele do que qualquer coisa. Então ele falou, só que o pessoal que era da FEG, ele conseguia arrumar um prolabore, pagava. Ele falou, mas você é meu filho, eu não vou fazer isso, que vão dizer que eu estou empregando meu filho, né? E então eu trabalhei aqui acho que 3 anos como professor no colégio, não me recordo mais, mas dando aula para o 3º ano da mecânica, embora aqui eu formei em eletrotécnico, depois fiz engenharia mecânica e civil, e acabei trabalhando aqui como professor da mecânica durante um tempo, mas ele fez questão de que não me pagava nada, né, porque para que não falassem dele. Ele tinha uma preocupação muito grande com a opinião dos outros, né, do que pensavam dele. E isso também talvez seja uma das características principais dele, é o caráter, né, a retidão, às vezes exagerado, não tinha nada demais. Eu estava exercendo uma função, poderia receber, mas ele falou, não, vão pensar que eu estou... Então, essa é mais uma história dele, né, dessa contribuição. Eu não me lembro mais, mas alguém que ficou aqui no colégio que eu tivesse dado aula, mas eu acho que eu dei aula na época da turma do Paulo Armando. O Paulo Armando era aluno, mas o Paulo Armando fez eletrotécnica, né? Eletrotécnica. Então eu dei aula para mecânica. Daqui de Guará, que eu me lembro que foi meu aluno que é conhecido aqui na cidade, é o Celso, que é filho do Zezinho, materiais de construção, Barata, essa turma toda. Eu não me recordo mais de todos os alunos. O senhor deu aula de quê aqui? Eu dava aula aqui de máquinas térmicas, acho que a disciplina era essa, ou era motores e máquinas térmicas, uma coisa assim. Mas não foi muito tempo, era realmente para... Ele queria que tivesse alguém, mas ficou um momento a descoberto e eu ajudei, então. É muito legal saber dessa parte da história dele, porque a gente pesquisa muito na internet e não acha, só acha mesmo no colégio, então foi muito legal saber dessa parte. O senhor deu uma respondida nessa pergunta agora, que era o que influenciou na vida do seu Carlos, né, o quanto que o colégio influenciou. Então a terceira pergunta é sobre as histórias do colégio, assim, teve alguma história bem marcante mesmo que ele contou de relacionamento dele com o aluno, ou até mesmo que de um ano que aconteceu algum projeto, alguma coisa que influenciou bem a vida dele? Eu não sou a melhor pessoa para memória, sabe? A minha memória não é muito boa, mas assim, eu acho que não teria um, né? Teriam muitos momentos. Tem, assim, eu me lembro quando, para os laboratórios, mas eu não vou saber lembrar a data, o colégio técnico conseguiu de início equipar muito bem o laboratório de oficina mecânica. Nossa oficina mecânica sempre foi boa. Por quê? Porque a FEG era uma escola de engenharia mecânica. Então, como eu falei, como a gente não tinha importância dentro da Unesp, o colégio não tinha uma importância grande dentro da Unesp, foi uma briga para ele conseguir ocupar um lugar no espaço, junto, se unindo com os outros, como eu falei.
A oficina mecânica nossa sempre foi boa, mas a gente tinha, naquela época só tinha eletrotécnica, ainda não tinha nem eletrônica, não conseguia ter a estrutura de laboratório. Eu me lembro que um dos momentos que ele ficou mais feliz foi quando ele conseguiu, né, equipamentos para o laboratório de eletrotécnica, e mais, quando ele conseguiu, inclusive, trazer professores que estavam na ETEP, inclusive, para vir para o curso técnico nosso aqui, né, e realmente pegou o nível do nosso curso técnico e levou lá para cima, né. Isso eu me lembro que foi um momento marcante para ele, né. Teve momentos marcantes por briga de espaço, mas eu não sei dizer para você contar a história, tenho medo de errar, mas eu lembro que foi muito, porque na medida que a FEG quis crescer, como o colégio técnico sempre era naquele adendo, então a briga para ele manter o espaço do colégio, eu não sei como é que está hoje, mas esse pavilhão que nós estamos antigamente era só colégio técnico, né? Tinha um laboratório de química ali, que na realidade era do colégio também, mas a FEG usava, né? E era todo do colégio, e a tentativa para se tirar isso do colégio foram inúmeras, né? Então houve uma resistência muito grande dele, né, nessas coisas, para que o colégio fosse ocupando um lugar de importância, mas como ia obtendo destaque na medida que ia formando os alunos, né, então não foi o trabalho dele que resultou nisso, mas foi o fruto do trabalho, né? E isso se deve à qualidade do ensino que era ministrado, então se deve aos professores e aos alunos que saíram, que eram excelentes, né? E que talvez devido, eu não sei dizer para você nos alunos do início o quanto a paixão dele influenciou o aluno para também sair apaixonado pelo colégio, ou se foram as dificuldades que nós tivemos aqui no início, né, e eu como terceira turma posso falar isso, para cativar um amor cultivar, né, um amor tão grande na gente pela escola e buscar defender, né? Eu acho que deve ser raro, viu? Eu não sei te dizer, né? Mas assim, uma escola que consiga manter, com 50 anos, né, uma tradição de ex-alunos tão grande como o colégio consegue manter. Eu acho que é difícil, né? E essa união, esse congraçamento, e as pessoas formado em 1973, que formou a primeira turma, ainda terem aquela vibração de vir no colégio, ainda se emocionar, ainda, né? Então eu acho que isso também foi fruto de todo um contexto de dificuldades que a gente vivia na época, né? Mas uma coisa que ele batalhou muito também foi o plano de carreira, né, dos professores. Ah, sim. Isso sim. Ele, o Banzi, o Ditinho, o Mário, que são ex-professores, né, eles brigaram muito junto com os outros colégios técnicos para poder fazer o plano de carreira dos professores. Isso foi uma briga muito grande, tirou muito sono dele, muita coisa. E ele fez toda essa coisa, toda essa preocupação, e ele não se enquadrou nesse plano, ele não entrou nesse plano. Você vê que ele era totalmente, sabe, desligado, o negócio dele era paixão mesmo para a escola. Tanto que o plano de carreira ele nem entrou, porque ele não quis vir, não quis sair do estado. Mas isso foi uma coisa que ele brigou muito, né? Que ele verdade, você lembrou bem. E ele teve essas pessoas aí, né? O Banzi, eu me lembro de ter sido. O Mário, o pessoal da mecânica, mas teve mais gente, né? Teve o professor Onofre também. Mas acho que a maioria mesmo era o Ditinho, o Mário e o Banzi. E inclusive daí ele e quando ele enquadrou as pessoas, ele já começou a ficar preocupado que ele conseguiu esse enquadramento, foi um aumento salarial para as pessoas, foi uma coisa, acho que foi a maior vitória dele, eu também acho, sem dúvida. Né? E os professores mais antigos aqui vão poder falar isso. E o que eu achei legal também foi que ele começou a ver que o tempo dele também era finito. E eu me lembro muito ele brigando com esses professores para eles irem estudar à noite para fazer aquele complemento de pedagogia para poder ser candidato a diretor, né, e poder assumir a direção do colégio. Na época não tinha nenhum professor que pudesse assumir. E ele falava, eu não quero entregar o colégio na mão de alguém que não venha daqui, né, que não tenha essa vibração que eu tenho, né? A mesma coisa, você vai entregar alguma coisa que você era apaixonado, entregar para alguém que não vai ter essa paixão, né? Então eu me lembro, eles fizeram em São Paulo, né? Ele incentivou para que vários professores fizessem, abrindo o leque de professores
falou, agora eu fico mais tranquilo, né? Porque agora existe, né, o mandato de 4 em 4 anos muda a direção, antes não. Ele foi era nomeação, era nomeação e não existia essa coisa. Então, só que ele pensava assim, se eu sair, quem vai ficar? Quem vai assumir? Não tem mais ninguém. A Unesp vai mandar alguém de fora aqui e vão acabar com o colégio. O negócio dele, e ele era dramático, tá? Com o colégio técnico ele era dramático, igual novela mexicana. Vão acabar com o colégio. Chegava em casa, não dormia. Tudo que eu fiz, não vão dar valor, não vão... tudo. Então isso aí foi uma briga muito grande, né? E depois você falando assim dessas outras coisas, um outro negócio também que eu vejo, né, bacana, eu não sei dizer para você hoje, dos alunos das primeiras turmas do colégio, de quantos alunos o meu pai foi padrinho de casamento. Eu acho que dá mais do que uma turma inteira do colégio, com certeza. Então, funcionários de alunos, né? Bom, funcionários também, muitas pessoas ele conseguiu enquadrar em carreira também, né, mudando. E isso também é outra prova desse relacionamento dele, né? Então eu vejo na primeira turma, por exemplo, eu estou me lembrando aqui do Luiz Augusto Horta Nogueira, né, que já foi até diretor da Agência Nacional do Petróleo, hoje é professor de Itajubá, né? Ele foi padrinho de casamento. O Rui Valadão, hoje deve estar aqui em Guará, que a irmã dele é dona do restaurante aqui, é da primeira turma, meu pai foi padrinho de casamento dele. Na primeira turma tem uma infinidade de pessoas, assim, né? E você vê, ninguém casou depois que formou no colégio, voltaram muitos anos depois, né, para poder fazer esse convite a ele, né? Então mostra como o relacionamento foi duradouro e é duradouro, né? Por isso que a gente vê tanto carinho até hoje. É muito interessante, que até, não sei se eu tô falando só por mim, mas a gente aqui, sempre que a gente não tem aula, hoje, por exemplo, a gente quis muito ficar aqui, porque é muito gostoso ficar aqui. A gente voltou, a gente entrou agora, mas faz pouco tempo que a gente está aqui, mas mesmo assim a gente já criou um carinho muito grande. A outra pergunta sobre, após a aposentadoria dele, né, que foi diretor por 16 anos aqui, ele ainda frequentava o colégio para ver se estava tudo certo? Então, na verdade, ele vinha pouco, porque logo depois que ele se aposentou, ele ficou doente, né, e ele ficou afastado um tempo, mas ele ainda vinha, assim, mas acho que ele sentia muita saudade, não fazia muito bem para ele o fato de vir. Ele gostava de vir, mas ele, depois que ele ficou doente, ele ficou assim que nem ele, tudo chora, sabe? Então, ele vinha, ele ficava meio emotivo, tudo, mas ele gostava de vir e olhar, mas ele perguntava o tempo inteiro do colégio, porque depois que ele aposentou, o Osnick foi, acho que vice-diretor, né? Depois que ele foi diretor, era meu marido. Então ele não perdeu o contato, tudo ele perguntava, tudo ele queria saber, tudo ele falava, mas ele veio bastante vezes daqui, mas depois logo que ele saiu, que ele ficou doente, aí ele não ficou um tempinho sem vir, né? Mas depois ele começou a vir. Ele vinha em solenidades, essas coisas, né? Quando tinham solenidades, então ele vinha. Formatura, ele gostava de ir, mas aqui mesmo ele demorou um tempinho para voltar, por questão de saúde mesmo, né? Mas ele sabia de tudo, porque ele perguntava para os o tempo inteiro, falava, então a ligação dele não, acho que até a morte. Uma pergunta que não tem, que você não me falou, não está dando a sua proposta, mas que eu gostaria de falar, e a Cláudia me ajuda a complementar com quem que foi no colégio, foi uma coisa que foi talvez a maior alegria que ele teve depois já doente, né, que foi poder receber essa homenagem de dar o nome para o colégio, né. Isso eu não me lembro quem estava no colégio, mas eu me lembro que, e vai dentro daquilo que eu falei para você, que o colégio sempre teve que andar junto com a FEG tinha importância e o colégio não tinha tanto, então para conseguir coisas em nível reitoria sempre precisava da bênção da FEG, né, e muitas vezes não era fácil. Mas nesse momento que ele recebeu o nome, eu me lembro que estava na direção da FEG a Tânia, né, Tânia Macedo, que foi minha colega, formamos juntos na terceira turma, formamos juntos, né, ela ainda deve ser professora da FEG, não sei se já se aposentou. Já aposentou, só eu que não me aposento, já podia há 4 anos, essa tal da paixão.
né? E a Tânia, como diretor do colégio na época, eu não me lembro quem era. Eu acho que era o Paulo Armando, eu ia falar que era o Paulo Armando. Então pronto, então uniu dois que eu sabia que tinha um carinho imenso, né, pelo meu pai, né? A Tânia, ele era todo cheio de chamego com a Tânia, né? A Tânia naquela época, como ela era de Aparecida, o pai dela, seu Macedo, vinha buscá-la aqui. Meu pai levava ela até o carro lá, tudo, porque fazia questão. E então, assim, dentro desse relacionamento, e essas pessoas tiveram esse reconhecimento, que é uma coisa que nos enche de orgulho, né? Que vai ficar para a história, né? Aí, e o legal é que foi em vida, né? Que ele viu, né? Ele viu isso, né? Porque essas coisas geralmente acontecem depois que a pessoa já se foi, né? Quando eu conto isso, né? As pessoas até falam foi em vida, porque normalmente essas homenagens são após a morte, né? Então ele pôde receber isso, um gesto de carinho que nós, em particular, temos uma gratidão muito grande, né, ao colégio, né? Porque a história, muitas vezes, né, com o passar do tempo, ela vai se esquecendo, né? E foi muito bacana, tanto tempo depois, ele já aposentado há tanto tempo, né, poder receber essa homenagem e perpetuar, né, o nome dele aí. Eu acho que eu queria agradecer aqui, né? Inclusive eu não vi na solenidade, que ele encerrou a placa, né, eu não pude vir, mas eu gostaria de, mesmo que tardiamente, agradecer, né, a esse reconhecimento, né, que eu garanto para vocês que ele levou isso com ele com muita alegria. Eu lembro que quando falaram, ele chamou os meus meninos, olha, a escola vai ter o nome do vovô, ele fez uma festa, não sei por que eles pensaram assim, mas eles fizeram. Aí ele ficou muito feliz, né? E ele tinha duas paixões, a escola e os meus filhos, eram as duas paixões dele, né? E ele não tem filho, então as duas paixões dele, nós ficamos meio de lado aqui na história. Porque a gente era depois do colégio, primeiro era o colégio, depois era a gente. Mas aí eu lembro dele contando os meninos, olha, a escola vai ter o nome do vovô. Aí ficaram todos felizes, daí no dia a gente veio, tudo. Ele adorou, gostou da festa. Mas isso eu achei legal de ser em vida, né? Foi muito bom. Porque é raro também. Durante esses 16 anos que o seu Carlos dirigiu o colégio, além desse desafio dele conseguir fazer o colégio ter mais nome assim, ele teve algum outro desafio que ele compartilhou com vocês? É isso que eu falei do plano de carreira, né? Que foi uma briga grande dos professores. Acho que foi. Você imagina, né? O colégio, quando veio para cá, a FEG já existia, tinha recebido os equipamentos para oficina mecânica e não tinha mais nada, né? Então, assim, foram inúmeras as brigas, né? Mas isso, quer dizer, é o mérito, teve esse mérito de brigar por isso, mas lógico que seria natural qualquer um que pega uma escola em início, né? Mas no começo nem tinha professor direito, né? Não os tinha, professores alunos da FEG. Então, até é legal também de você pôr na tua história. Eu vou começando a vir mais para Guará, eu parei muito de vir, mas recentemente procurei um colega, porque, como eu falei, dei aula 15 anos, quase 15 anos na FEG. Né? Encontrei um colega, que é o professor Carroça, que foi professor aqui também, né? Carroça fez FEG. Fez FEG. Mas ele veio fazer uma complementação. O pessoal há 2 anos. E ele me contou isso. Ele deu aula para mim. Então a gente tinha muito isso, né? Naquela época, os melhores alunos da FEG davam aula no colégio, porque o colégio não conseguia ter professor. E conseguia-se uma verba para pagar esses alunos. Então, ele acabou arrastando uma gratidão de muitos alunos da FEG, que até hoje se lembram, das primeiras turmas da FEG também, se lembram com muito carinho, porque ajudavam eles a se manter aqui. O Carroça, por exemplo, em particular, vinha de família humilde também, lá de Araras, né? Lembrei dele agora, mas tem vários outros casos. Tem o Fioravante, né, o Fifi, que dava aula de física, excelente professor. Milton Braga, que acabou se casando aqui em Guará, né, com a irmã do João Filipe, família Filipe. Foi professor aqui de desenho. O professor Tomás, que se aposentou na FEG, foi professor de desenho aqui, complementava a renda, também veio, né, de lugares distantes do estado de São Paulo estudar na FEG, complementava a renda, né? Professores que ainda estão aí, o próprio Marins deu aula na FEG, no colégio. Nós tivemos muita gente, muitos alunos da FEG, né, no começo, dando aula aqui para conseguir se manter, né?
E daí ele sabia que isso não era definitivo. Gostava demais de ter esse pessoal da FEG aqui. O nível era muito alto. Teve um outro que agora me lembrei do nome dele. Professor era de física muito bom, Torretti, né? Era lá de Assis, né? Foi professor aqui, né? E nós tínhamos eram muitos professores. E daí também consegui começar o colégio a ter os seus professores próprios, né? E isso ficou mais atrativo na medida que fez o plano de carreira, né? Que daí o plano de carreira demorou um pouco, mas ele veio trazendo o pessoal da ITEP, o Banze mesmo, né? Da ITEP. Vários professores. Acho que o Zé Rubens também, da ITEP. Eu não sei se vocês têm ideia, mas tipo assim, a ETEP para os cursos técnicos era como a USP, vamos supor, na engenharia, a Poli da USP, né? A ETEP era a Poli nos cursos técnicos, era considerada a melhor escola técnica do Brasil, junto com uma que tem lá no ABC, que não está me vindo o nome agora, né? Então, quando ele conseguiu rivalizar e ocupar um espaço no Vale do Paraíba aqui, né, foi muito importante. E daí começaram alguns professores da ETEP que viram para Guaratinguetá, né, aumentando mais ainda. Pela história que vocês contaram, a gente pode ver que o seu Carlos foi muito importante para o colégio, né? Ele praticamente fez a história do colégio aparecer. Qual sentimento vocês sentem ao saber que ele foi um dos responsáveis por essa grande ascensão do colégio, e por qual legado vocês acham que ele mais gostaria de ser lembrado? Acho que o legado dele é a educação, a boa escola, o bom ensino, né? O ensino de qualidade. Isso era o que ele mais queria, né? Com certeza, ele sempre brigou. Se ele pudesse ver hoje as notícias que saem, todas quando tem, né, esses critérios de avaliação governamentais que avaliam as escolas, e o colégio está nessa posição de destaque, eu acho que essa seria o maior prazer dele, né? E daí, quer dizer, que ele poderia dizer que seria um legado dele, já que ele participou dessa construção, né? Mas como eu falei, ninguém constrói nada sozinho, né? Então, nós tivemos aqui essa turma de início, né? Foi muito importante, mas a turma que está agora segurando o bastão, porque você vai falar, naquele tempo, um curso técnico tinha dificuldade no estado de São Paulo, hoje não tem, nada em dinheiro, né? Tem facilidade, a gente sabe que não, né? O ensino técnico no nosso país nunca recebeu, né, o devido reconhecimento, né? E num país com tanto problema social como o nosso, os ginásios industriais e as escolas técnicas de segundo grau deveriam ser incentivadas, e muito incentivadas, né? Hoje nós temos iniciativas para esse nível de ensino que não é governamental, que são o Senai, né, que estão ligados com os sistemas aí das federações das empresas e tudo mais, né? Mas a gente precisa, né? Nós precisamos hoje qualificar. O pai precisa que o filho comece a trabalhar já numa idade menos avançada, já para ajudar em casa, mas ele não quer que o filho dele vá ter um subemprego. E a escola técnica e o ginásio industrial, eles não dão subemprego, né? Nós temos uma tia que foi casada com um torneiro mecânico, formado em ginásio industrial, torneiro mecânico. Ninguém na empresa que ele trabalhou em muitas, ninguém mexia com ele, porque a hora que ele falasse vou sair, as empresas do Vale do Paraíba estavam todas atrás dele, corriam para pegar. Ele era um torneiro mecânico excelente, trabalhou na época era mecânica pesada, Confab, técnico, trabalhou aonde queria e ganhava muito bem, sustentou a família como torneiro mecânico, né? É isso que a gente acha que o nosso país precisa, né? Nós somos um país que precisamos desenvolver tecnologia, em primeiro lugar, não temos, somos dependentes, né? Se eu pedisse para vocês aqui, se vocês tivessem um professor de vocês, pedisse para fazer um trabalho, né? Vamos ver na parte tecnológica coisa que a gente se orgulha do Brasil. Você vai começar a falar, você não vai encher os dedos da mão, de uma mão, não é nem de duas. Primeira coisa que o aluno vai lembrar é Embraer, ainda mais nós que estamos no Vale, Embraer detém alguma tecnologia que é brasileira. Fora a Embraer, né, nós quase não temos tecnologias e mais nada. Todos os nossos veículos nós pagamos royalties de todos os projetos. Nós somos uma excelente mão de obra para fabricar carro, montar carro, mas nós não temos desenvolvimento. Nós somos um país essencialmente hidrelétrico, mas nós não temos uma fábrica nacional de turbinas hidráulicas. E, no entanto, nós somos um grande consumidor desse tipo de equipamento.
Então o nosso país precisa muito desenvolver tecnologia. Eu não vou nem falar de hoje, vocês estão usando aí para filmar um celular, uma coisa, nós não temos empresas nacionais de tecnologia. Então a gente precisaria incentivar mais essa área tecnológica, né, no país, né? Mas infelizmente a gente não vê, né, esse reconhecimento, né? No que diz respeito ao movimento nas cidades, às vezes entra um prefeito numa cidade, eu queria que a minha cidade tivesse agora mais cursos superiores, já vai logo para o curso superior e já pensa logo numa área mais de humanas. Não vou dizer que não é importante a área de humanas, mas por que quer? Porque o investimento que precisa ser feito em laboratórios, em estrutura é muito menor. Então é por isso que os governos acabam fugindo das escolas técnicas, porque não é só você pôr um prédio, contratar professor, pôr mesa, cadeira e o giz e acabou, o quadro negro e o juiz. Você precisa de laboratórios para qualificar, né? E eu acho isso, infelizmente, é uma política equivocada, né? Eu sempre escutei meu pai falar isso, né? Que ele esperava que essa área tivesse mais incentivo, né? E infelizmente não tem, né? Mas a gente precisaria ter mais, né? O Brasil precisa ser um país que passe a desenvolver tecnologia, né? E nós temos potencial para isso. O brasileiro já deu provas da sua criatividade, né? Na opinião de vocês, qual agora, se o seu Carlos estivesse aqui com a gente, o que ele falaria para nós alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano, até mesmo quem vai fazer o vestibulinho para entrar? Eu acho que ele ia falar que você, a primeira coisa ele ia perguntar se você gosta do que você está escolhendo para fazer, né? Ele sempre falou que você tem que fazer aquilo que você gosta, né? E a preocupação era de você, que ele ia ter, era se você sempre ia estar te perguntando, com certeza que se ele perguntava para todo mundo dos corredores se você está gostando da escola, se você está sendo bem informado, se você está tendo toda a informação, todo aprendizado. Então eu acho que a preocupação dele ia ser essa, se você está gostando, como que você, né, quer o que você está achando para tentar consertar as coisas e para você aproveitar tudo, cada minuto, tudo, guardar tudo, como ele falava pra gente, uma maquininha, vai juntando, que se você não está precisando agora, uma hora você vai precisar, né? Era o que ele sempre falava. Vai ficando. Se eu tivesse que complementar, eu não sei, assim, hoje, por exemplo, eu diria no começo, ele perguntaria para alguém que vai fazer o vestibulinho sobre essa questão de ser técnico, né? Porque ele tinha uma ideia que tinha que formar técnicos aqui. Depois ele viu que não. Ele falou, olha, aqui eu formo pessoas, né, com um segundo grau completo, se quer ser técnico ou não, são pessoas competentes, né? E o que ele dizia era, se você for ser técnico, né, se aplique que você pode chegar muito longe na carreira de técnico. E se você fizer aqui pensando no segundo grau para te gabaritar para entrar numa faculdade, se aplique, mas não deixe, né, a área técnica também, porque ela pode servir.